Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com mais uma reflexão sobre as leis morais, agora focando na lei de consciência que estão inseridas nas questões de 835 a 842 no Livro dos Espíritos. Devemos, antes de mais nada, solicitar a generosa permissão de Deus, bem como da auspiciosa colaboração dos espíritos superiores, mentores e colaboradores do canal. Rola a vinheta. Mas o que é a consciência? Miramês, através de João Nunes Maia, nos diz que a consciência é um tribunal interno instalado por Deus no centro da vida, que sabe escolher o que é melhor dentro das leis naturais. Tudo que pensamos passa pela consciência. Ela grava por processos sensíveis que escapam ao entendimento humano. Na pessoa mais evoluída, ela dá o seu parecer imediatamente, desde que essa pessoa possa suportar. Para quem não reconhece isso, dizer que é aquela vozinha que fica gritando toda vez que queremos fazer o bem ou o mal. Se é para o bem, há conselhos de incentivos. Se é para o mal, conselhos de advertência. Essa vozinha é o nosso anjo da guarda, visto que está incrustado nela, na consciência, todo o preceito das leis morais. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a capacidade de pensar e o livre-arbítrio, também, por sua bondade e justiça, gravou nela tudo o que é necessário para vivermos bem uns com os outros. Sem ela, nós seríamos animais, agindo puramente por instinto, e não teríamos a evolução da espécie, bem como sua diferenciação no reino animal. Miramês nos fala que quem já conseguiu a felicidade de aprimorar seus próprios pensamentos, pode-se dizer que encontrou a porta pela qual se passa, indo encontrar os princípios da felicidade. De certo modo, tanto o bem quanto o mal se gravam em nós pelo sistema de condicionamento. Ao falarmos muito em um assunto, ele passa a viver em nós e, se o esquecemos, ele vai sendo limpo na consciência. Isso significa dizer, nossa consciência é um canal filtrador dos nossos pensamentos. Certa vez, em um dos meus locais de trabalho, havia um companheiro que toda manhã, quando eu chegava, ele me abordava com notícias policiais. E olham que era das mais esdrúxulas atitudes do ser humano contra o outro. Eu apenas ouvia e não replicava. Observava que ele ficava meio constrangido por isso. Após um determinado tempo, ele compreendeu o que isso representava para mim e não mais quis falar sobre esses assuntos comigo. Isso gerou uma diversidade de assuntos muito mais edificantes, visto que ele queria apenas puxar assunto. Isso é um exemplo prático de caridade que aqui não estou me enaltecendo, apenas fazendo um depoimento que, penso eu, seja um exemplo para o uso de vocês no nosso dia a dia tão conturbado, onde os meios midiáticos se valem disso para atrair audiência. Em uma relação, quanto mais violência, mais audiência. Miramês fala que o maior direito do homem é a obediência às leis de Deus. Quando se foge a isso, responde-se pelos desvios da harmonia divina e as consequências produzem lições inesquecíveis. É para tanto que o Senhor deixa acontecer, no sentido de disciplinar, instruindo cada criatura naquilo que ela tem o direito de aprender. O constrangimento à lei, podemos chamar isso de colheita, pois tudo que semeamos vamos colher um dia, e a colheita é obrigatória. A liberdade de consciência é força do progresso espiritual. Todas as criaturas, não obstante, há países por contradições materialistas que desejam opor-se a esta liberdade.
Nenhum regime político consegue se manter quando não entendem as leis naturais ou tenta impedir sua ação. Infelizes dos homens que tentam constranger a liberdade de consciência, região divina no homem, para ouvir que os céus desejam falar. Os maus acontecimentos que surgiram em todos os tempos e que estão se processando, fazendo as criaturas sofrerem, e o que vem por aí, no que se chama os fins dos tempos, são produtos do constrangimento que se quer fazer contra a consciência, onde estão escritas todas as leis universais para a educação e entendimento das criaturas. Miramês nos adverte sobre as crenças e o respeito que devemos ter, mas a gente sabe que não é bem assim. Existem, bem o sabemos, aquelas crenças que, melhor que as outras, ensinam mais a amar aos seus semelhantes. Quem mais obedece às leis naturais, mais colherá frutos edificantes. Quando uma religião ou filosofia tem por norma combater a outra, cujos ensinamentos não lhe soam bem, é falta de respeito aos pensamentos alheios, por querer oprimir a consciência aqueles que não pensam igual a eles. Isso é querer violentar o modo de pensar dos irmãos em caminho. Na verdade, eles têm Jesus como guia, mas esquecem seus preceitos de desejar aos outros o que não querem para si mesmos. Tomemos como base agora aqueles que escandalizam, que surgem, que, de novo, o orgulho e o egoísmo, monstro da discórdia e da prepotência. Todo aquele que menospreza opiniões alheias, por não compatibilizarem com as suas, está cheio de vaidade e desconhece os direitos alheios. Isso é falta de caridade e atenta contra a liberdade de pensamento. Vemos nos fatos que ocorrem em todo o mundo, Deus deixando que o homem aplique seus pensamentos, mesmo que depois sofra as consequências dos seus atos errôneos, para mostrar-lhe que pode ter liberdade e reconhecer no Senhor um Pai de amor e de bondade. Não obstante a repressão contra atos violentos contra essa ou aquela região, contra esse ou aquele pensamento, contra esse ou aquele político e por aí vai, contra essa ou aquela opção sexual. Isso não impedirá que o indivíduo tenha como crença. Essa divergência de pensamento é salutar, desde que não se queira impor de forma exagerada seus pensamentos, mas sim através de ações e atitudes para o bem da coletividade. Temos que respeitar a diversidade. Miramês nos traz sobre esse assunto o seguinte: é dever da sociedade organizada reprimir os atos que possam perturbar. Existem crenças que manifestam publicamente conceitos capazes de confundir e desorientar pessoas, e mesmo estimular certos vícios em alguns dos que lhes seguem as orientações. É, para tanto, que a sociedade tem a força orientada para reprimir qualquer quisto que lhe venha trazer embaraço e desarmonia. No entanto, a crença íntima que os dirigentes têm, elas se conservam intactas em amadurecimento para se transformarem naquilo que seja a vontade do Criador. Na intimidade da alma, somente Deus pode intervir, usando a própria alma, objetivando a transformação espiritual. É com o objetivo de manter a ordem na ação das criaturas que as nações do mundo mantêm organizações oficiais. Porém, por dentro, somente o tempo, que não deixa de ser as mãos de Deus, pode ter acesso à educação dos povos. O dever do governo estabelecido é reprimir os atos das crenças que prejudicam a sociedade. Porém, o mundo interno de cada crente é inacessível a qualquer ser que deseja investir no seu terreno íntimo. A área reservada é a ele e a Deus.
É por isso que não devemos julgar os outros no comportamento, fazendo somente quando esse comportamento possa prejudicar os outros. Mesmo assim, existem departamentos que cuidam dessas modalidades e podem reprimir não a intimidade, mas os fatos. O fanatismo é a ferramenta ou a mola mestra que devemos repudiar, mas nós sabemos que isso não acontece nos dias atuais. Os espíritos, através de Kardec, na questão 841, dizem o seguinte sobre a propagação de doutrinas perniciosas que obedecem a falsos princípios. Certamente podeis e até deveis respeitá-las, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, não da força. O que seria pior do que a crença daquela a que desejais convencer. Se alguma coisa pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de os fazer admitidos seja obrar com a violência. A convicção não se impõe. Sobre isso, Miramês é categórica em dizer que nunca aconselhamos a violência para impedir que se propaguem certas ideias. A brandura é o melhor caminho. Quando falamos em energia, não queremos dizer que se deve oprimir pela força os pensamentos e mesmo fatos que possam contaminar a massa humana. O homem que ama, a pessoa branda na sua vida, a alma honesta no seu viver com seriedade, o ser humano que procura sempre a verdade, nunca encontram dificuldades para ensinar. E quem os ouve, acata seus pensamentos educativos. Quando se trata de liberdade, é certo que não devemos tolher os outros ao propagarem suas crenças, desde que elas não firam a moral da sociedade. Quando isso acontecer, essa mesma sociedade tem seus meios de defesa. Uma religião combater a outra pois, mostra que já se encontra fraca e tem medo de desaparecer. Se ela teme, não está com a verdade, porque a verdade não precisa de defesa dos homens. Se somos todos iguais, a justiça nos policia todos os segundos e registra o que fazemos, para depois recebermos o mesmo em troca. Nem mesmo o bem e a caridade, que o amor puro impulsiona, devem ser impostos. Essas virtudes, por si mesmas, crescem, por serem abençoadas por Deus, quando criou o amor e achou bom que se irradiasse em toda a sua criação, dividindo-se em variadas leis que sustentam e garantem a vida. O reconhecimento dessa ou daquela doutrina é a verdadeira. Os espíritos nos falam o seguinte: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Miramês completa: a religião, no entanto, que gasta seu tempo precioso em combater outras religiões, que persegue e calunia outras crenças, essa religião é, pelo seu caráter, perniciosa e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. Não queremos dizer que a religião espírita é a melhor. Os espíritos benfeitores da humanidade, quando escrevem que fora da caridade não há salvação, dão prova de que eles mesmos não estavam escolhendo religião, mas sinceridade de ação. E o que é caridade?
é amor. Portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque Deus criou o amor para depois criar tudo o que existe e que possamos conceber. Para finalizarmos esse programa, entendamos o seguinte, segundo Miramês: a consciência nos inspira para amar. A alma que desconhece essa fonte odeia. A consciência nos inspira para a paz. A alma ignorante procura a guerra. A consciência nos fala para perdoar. A alma que esquece a advertência e revida todas as ofensas. Que essas reflexões nos transformem moralmente e que, em tempos de violência, como vivemos nos dias de hoje, sejam nossas ações e atitudes voltadas para o amor incondicional entre todos. Até o próximo programa. Paz e luz.